Hola, buenos días, buenas tardes. Olá, que tal? Todos bem? Bom dia, boa tarde, não sei, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sei que deve estar meio complicado aí para vocês, todo mundo de quarentena, a gente também, professores. Bom, pessoal, antes de começar, eu vou passar algumas regras aí para vocês de como vai funcionar as nossas aulas, tá? Nossas aulas online, né? Em primeiro lugar, quero falar que eu tô com saudade de vocês já, né? Não é tão legal, né, fazer essas aulas online, mas é a nossa alternativa enquanto a gente não pode, nós não podemos nos ver pessoalmente. Pessoal, as nossas aulas, elas vão funcionar online a partir dessa plataforma aí do Google Class, tá? Assim como vocês também estão fazendo com os outros professores, tá? Então, por aqui eu vou dar aula para vocês, tá? Toda terça-feira, assim como são as nossas aulas, tá? Presenciais fisicamente, né? E por aqui vocês vão assistir a minha aula. Depois vocês vão fazer as atividades da apostila, tá? Igual a gente fazia na sala de aula. E depois vocês vão fazer umas atividades que eu vou passar na plataforma, tá? E aí vocês vão ter um tempo para poder fazer e responder para mim, certo? E aí depois vocês vão poder tirar dúvidas comigo também durante esse tempo aí na terça-feira, que é quando a gente tem aula. Enfim, vocês vão poder tirar dúvidas comigo no próprio Google Classroom. Tudo bem? Certo? E aí vocês podem me enviar mensagens, enfim, tirar dúvidas pelo chat, tudo mais. Certo, pessoal? Então, aí depois disso a gente já pode começar. Nas últimas aulas, a gente vinha falando, a gente já tinha falado, né, sobre plural, singular, artigos e várias coisas. A gente tinha até falado sobre questão de algumas conjugações de verbos e tudo mais. Mas eu tinha começado com vocês mais nessa página aqui, tá? Que era a página 46, tá? E eu vou retomar nessa página, só pra gente não... pra gente revisar aí algumas coisinhas, pra vocês não ficarem aí perdidos, tá? Que é onde eu vou revisar aqui também. Então aí, ó, nessa página aqui de vocês, tá? Vou colocar pra vocês verem, certo? E aí a gente tem assim, falando de vacaciones, né? Lembram que é vacaciones, pessoal? Recordam? Vamos recordar que vacaciones, férias. Lembram disso? Então aqui a gente vai ter um quadrinho falando sobre coisas que a gente pode fazer em férias. Então, los viajes no son la única manera de disfrutar de las vacaciones. Es posible divertirse también en nuestro hogar. Lembra que a gente falou que hogar, por exemplo, agora estou em mi hogar. Mi hogar, meu lugar. Tudo bem? Então, mi hogar. Discute com tus companheiros e professor sobre tus experiências com as atividades seguintes. A gente já tinha discutido isso em sala de aula, e agora eu peço para que vocês discutam aí em casa com tus padres, ¿sí? Ou tus hermanos, hermanas, sobre estas experiências que tu tienes, ¿sí? Ler um livro que tanto deseabas. Lembra? Letra B. Cambiar a forma e o ordem de fazer as coisas. Lembra que cambiar, trocar, diversificar, sim. C. Dormir horas e horas. Eu acho que vocês estão fazendo isso bastante, né? Dormir horas e horas, mas também tem que ter as horas de fazer as atividades, de estudar, sim. Praticar tardes de softing mais pele. Lembra disso? Que era aquelas atividades de cinema, de assistir filme e tal. Que agora a gente tem bastante do Netflix. Letra E. Conhecer coisas e lugares novos. Não podemos sair, pero podemos conhecer coisas pela internet. ¿Sí? F. Probar comidas nuevas y diferentes. Hablamos mucho de comidas nuevas, conocer lugares diferentes y hablamos también que podemos conocer lugares diferentes pela internet. ¿Lembran? ¿Se te acuerdan? Podemos conocer cosas nuevas pela internet, museos, ¿sí? Hay muchos sitios en internet que podemos conocer
como seus. Então, não é solamente sair de la casa, sair de nosso hogar para conhecer coisas novas, ¿sí? Podemos conhecer coisas novas dentro de nosso hogar, ¿sí? Espaço. Então, teremos isto. E acá temos um passo mais. En esto, ¿sí? Tenemos acá una descripción de qué es softing más peli. Softing consiste en pasarme mucho tiempo sentado en el sofá viendo la televisión o jugando a la Play. También puede significar quedarse sentado en la silla. Silla, ¿sabes qué es silla? Cadeira. Mirando la pantalla del ordenador o estudiando. Sí, pantalla es tela. Peli es la abreviación o la palabra de película. Sí, cuando voy al cinema, voy a ver una película. Película es filme. Entonces, softing más peli significa quedarse sentado mucho tiempo viendo películas. Ojo, el softing no es una actividad saludable y puede traer graves problemas como el sedentarismo y la obesidad. Aténtate para no quedarte mucho tiempo sentado mirando las pantallas, ¿sí? Entonces, no podemos quedarte todavía, ¿sí? Todo tiempo observando y sentados en la silla, en el sofá, observando la tele, observando las pantallas, ¿sí? Porque tenemos que ejercitarse, ¿sí? Entonces no es productivo ni es saludable que todavía quedamos haciendo las mismas coisas. Entenderam, pessoal? Então, essa prática que eles falam de você ficar toda hora só fazendo a mesma coisa, de sentar, ficar assistindo televisão, vendo só filme, toda hora sentado, sem praticar atividade física, que é o que no espanhol a gente fala isso, tá? E até no inglês a gente tem outra denominação, que é o couch potato. Couch potato. Não é uma atividade legal. Por quê? Porque traz prejuízos e não é saudável, tá? Então, não é bacana, ok? Depois disto, aqui temos também, acá, mira, acá temos o significado de pantalla, ¿sí? Pantalla. Pantalla es en ciertos aparatos electrónicos superficie donde aparecen imágenes. Mira, tenemos acá la pantalla de móvil, ¿sí? La pantalla del móvil, ¿sí? Esto es una pantalla. Y tenemos la pantalla del ordenador. Esto es la pantalla del ordenador, ¿sí? Y después de esto, tenemos la lectura. Entonces, tenemos la lectura del texto, ¿sí? Entonces, tiene que leer el texto. Y después de leer el texto, tenemos, mira, ¿quién acá ya participó de un intercambio? Varias escuelas y universidades proponen programas de estudios extranjeros. Y las vacaciones son una buena oportunidad para estudiar en otro país. Lee el programa de intercambio siguiente y contesta las preguntas que le siguen. Inglaterra, Drama y Música. Entonces, intercambio es un programa que en portugués es lo mismo nombre, ¿sí? Intercambio. En inglés tiene otro nombre, interchange. Intercâmbio é um programa que a gente tem, tá? Que a gente, geralmente, os jovens fazem nas vacações, os jovens fazem nas férias. Então, o que acontece? Você vai para um país, geralmente, para aprender um idioma novo. Ou, às vezes, para estudar, ou para fazer outro curso, enfim. Mas, geralmente, é para fazer isso. E aí, o que acontece, pessoal? Você tem uma troca de experiência muito legal, uma troca cultural. É uma experiência muito interessante, porque você aprende o idioma, você aprende a cultura de outro país, tá? Então é uma experiência muito bacana, tá? Então, por exemplo, se você quer aprender espanhol e você vai para um outro país, é lógico, não agora, né, nessa época de coronavírus, mas enfim, você vai para um outro país, ou você não precisa necessariamente ir para a Espanha para aprender espanhol, mas você pode,
para o México, você pode ir para a Argentina, você pode ir para outros países aprender espanhol. É uma oportunidade muito bacana, tá? E aí você fica um tempo lá para aprender espanhol, né? Você volta fluente naquele idioma. E você aprende não só o idioma, mas você também aprende a cultura daquele idioma. Então você aprende uma série de outras coisas que não só a língua, né? Você fica em contato com as pessoas daquele local. É só o espanhol? Não, você pode fazer isso também no inglês, né? Que também é uma experiência muito bacana. Então esse texto aí, ele vai falar sobre isso, certo? Depois de você ler esse texto, e eu aconselho vocês que tenham auxílio de um dicionário, tá? Se vocês não tiverem dicionário, podem fazer uso também da internet, mas eu acho que vocês têm o dicionário, né? Na próxima página, vocês vão ter que responder essas perguntas, sim? Então, nós temos, de que tipo de curso trata ele informativo? ¿Sí? Entonces va a escribir de qué tipo de curso trata el informativo. 2. ¿Cuáles son los requisitos, la fecha y la duración del curso? Presta atenção. Quais são os requisitos, la fecha e la duração? Presta atenção porque aqui eu tô falando quais são os requisitos. Quando eu hablo de fecha, fecha é data, tá? No espanhol, fecha é data, tá? Então eu quero saber requisitos, data e duração do curso. 3. Que inclui o curso? O que inclui o curso? Ah, é isso que eu quero saber. 4. Onde ocorre o curso? Então, onde que ocorre esse curso? Tá? Eu quero saber onde que ocorre esse curso. Tá? Então, vocês vão responder essas perguntas. Professora, eu não consigo responder as perguntas em espanhol. Não tem problema, vocês podem responder essas perguntas em português. Eu só quero saber se vocês entenderam, tá? O texto. Então, vocês podem responder essas perguntas em português, não tem problema nenhum. E depois que vocês responderem essas perguntas, vocês vão responder mais umas perguntas do quiz da plataforma, tá? Então, fiquem espertos, porque depois vocês vão responder mais perguntas sobre esse texto e sobre o começo do que eu expliquei pra vocês na unidade, tá? E tem uma parte muito bacana aqui, que eu, se fosse vocês, visitaria esse site, que é justamente ficar aqui, ó, falando sobre um site. Visita o sítio seguinte para ler um pouco mais sobre os intercâmbios estudantiles e as suas vantagens para os adolescentes. Eu acho bacana, se vocês tiverem um tempinho, dar uma olhada só para vocês, né, verem um pouquinho aí de intercâmbios e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E aguardo vocês aí na próxima terça-feira. E aguardo vocês também com dúvidas e questionamentos sobre a aula, dúvidas aí e tudo mais, tá? E eu vou colocar para vocês também mais aí, então, as perguntinhas a mais aí da unidade. Tudo bem, pessoal? Certo? Beijos. Extraño. Beijinhos e fiquem com Deus. Bye, bye. Tchau.